Do Senado Federal para a equipe de comunicação de um governador prestes a enfrentar 2 processos de impeachment. Meu convidado de hoje é Maurício Lopes. Bem-vindo, Maurício. Tudo bem, Maia? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já tive aqui algumas vezes acompanhando. Eu tive aqui com o Jorginho e tive aqui com o Moisés. E é sempre feliz e oportuno estar aqui. Agradecer também a Adelora a oportunidade e estou aqui para a gente trocar uma figurinha. Eu que agradeço pela disponibilidade, Maurício. A gente vai contar um pouquinho da história do Maurício e falar um pouco sobre gestão de crise, sobre a importância da assessoria de comunicação. Mas o Maurício hoje é secretário de comunicação da 4ª maior cidade de Santa Catarina, que é São José. Então, obrigada por ter conseguido um tempinho para estar aqui com a gente. É fácil. Maurício, tu viveu a política intensamente nos últimos anos, trabalhando com 2 figuras que continuam protagonistas na política de Santa Catarina. Primeiro com o atual governador, então senador Jorginho Melo, e depois com o governador ex-governador agora, Carlos Moisés. Como é que é essa política que tu conheceu? Eu acho que são 2 perfis diferentes, mas que tem muito a ver com Santa Catarina, assim. O Jorginho, eu comecei a trabalhar com ele quando ele era, então, deputado federal, e ele tinha esse projeto de Senado, mas desde o começo ele sempre projetava essa eleição de governador, assim, até quando estava se construindo essa eleição de 2022, algumas pessoas especulavam, não, o Jorginho está sozinho, não vai ser candidato. Não, esquece, o Jorginho tem o partido, ele vai ser candidato. E depois, então, trabalhando com o governador, na época estava com uma CPI e encarou 2 impeachments. São 2 perfis diferentes, mas o Jorginho de Ibicaré, no meio oeste, o Moisés, que é nascido na capital, mas viveu boa parte no sul, eu acho que até eu considero ele que ele foi o governador do sul. Eles têm muito a cara, o jeito, o perfil do catarinense, assim. Então, trabalhar com eles eu diria que são perfis diferentes, mas com o mesmo ideal, assim, não tem uma diferença muito grande, assim, sabe, Maga? E eu acho que as funções, mesmo que tu tenha o teu perfil, tem muito que é do cargo, sabe? Então, das atribuições, então, muito que tenha o jeito, ele acaba se adequando ao cargo, sabe? Então, acaba que o político em si, ele entra num processo de construção que não modifica muito eles, modificam alguma coisa, mas no total sempre eles vão estar sempre dentro de um parâmetro que eles vão seguindo, até porque um tem muito ciúme do outro, né? Então a referência nunca foge, porque ele sempre quer fazer parecido, né? E ele sempre está olhando para o lado, então não vai se diferenciar tanto, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar seguidamente, né? Eu trabalhei com o prefeito, então o prefeito da capital, Jean, depois com o deputado federal e senador Jorginho, e depois com o Moisés, que era governador, um sempre tinha o outro como referência, assim. Então, quando eu trabalhava com o Jorginho, o Moisés era uma referência. Quando eu trabalhava com o Moisés, o Jorginho e o Jean eram referências, né? Era o prefeito da capital. Eles ficam de olho um no outro, no melhor desempenho, para... E como que tá, o que tá... Depois da eleição do Jorginho, o Jorginho viveu um bom momento no Senado, ele conseguiu construir, mas logo quando surgiu a pandemia deu um protagonismo muito grande para o executivo. Então, os prefeitos e o governador ditavam as regras, assim. Então, e o Jorginho em Brasília tinha essa dificuldade de como ser protagonista de uma situação como essa, como liderar, né? A gente tinha bastante essa discussão. E aí, o Moisés, com o coletinho dele, todo dia na defesa... O coletinho da Defesa Civil? Isso. O coletinho dele na defesa... Ele estava lá falando, então, tinha como protagonizar, né? As ações de Brasília vão ser protagonizadas pelo senador. Então a gente tentou trazer isso, mas mesmo assim não dava. Ao mesmo tempo, o Jean tomava o protagonismo quando colocava decisões. Ele fez um gráfico, a onda, aquilo apareceu no Fantástico, se não me engano, alguma coisa do tipo. Aquilo deu uma repercussão nacional, reverberou. Então, a referência de um serve para o outro o tempo todo, né? E é normal, né? Porque nada se cria essa ideia de achar que a pessoa inventou. Tudo tá buscando uma referência, né? E a referência sempre tá no próximo, assim. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem muito esse desenho. E eu acho que nós, aqui que temos nessa faixa litoral, a gente tem muito essa coisa também, assim. Aí eu coloco nesse litoral, coloco Criciúma, Blumenau, Itajaí,
Tubarão, toda essa faixa a gente tem um protagonismo muito grande na política catarinense, né? Então essas referências vão se trocando. O próprio prefeito de Criciúma, Clécio Salvaro, ele tem isso, né? Ele é protagonista, ele sempre está lançando marcas. E então esses, pode usar uma palavra que eu não gosto muito mais, player, esses caras sempre estão liderando, assim, e aí a gente vai mudando o protagonismo e eles vão se referenciando um em cima do outro, né? O que é normal, né? Maurício, quando a gente fala de gestão, de comunicação, e aí entra, é um guarda-chuva bem amplo, né? Porque a gente vai falar de gestão de crise, da própria criação da imagem de um político para a imprensa e para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo que não basta ser jornalista apenas e ter conhecimento de uma gestão de crise, mas na política acho que a conversa muda, né? O jeito de fazer isso muda. É isso mesmo? Eu, particularmente, eu acredito que a gente tem que viver aquilo integralmente, assim, né? Hoje eu tava conversando com uma amiga minha, a gente tava falando sobre o final de semana. Quando a gente trabalha na política, a gente não tem esse dia, né? Costumeiramente, por exemplo, com o então senador Jorginho, a gente tinha a rotina, como funcionava, né? A gente, segunda-feira ia para Brasília, ficava até quinta-feira, o Jorginho sempre ficava quinta. Ele tinha CPI, às vezes, quinta-feira pela manhã, a gente voltava de tarde e noite, e a gente seguidamente emendava um roteiro, né? Então, a gente fazia roteiro no oeste, no sul, a cada 15 dias ele ia para a região dele, que é o meio oeste, né? Então, tu tem que viver essa vida, tu tem que ter essa lida, e para tu conseguir dar dimensão e organizar, gerir crise, tu tem que ter essa noção de 100%, assim, por isso que eu digo que a relação é muito de confiança. Não existe uma relação com um governador que tu não viva próximo dele, porque a decisão ela é instantânea, o governador toma a decisão o tempo todo. Então, acho que até como cuidar da comunicação de um governador, a primeira coisa é estar do lado, né? Porque a decisão ela é tomada a todo momento se tu tá do lado. Isso não faz parte da construção da decisão. Aquilo pode ter consequências, às vezes é uma decisão muito importante, muito relevante, tem um efeito, e muitas vezes um efeito eleitoral, político, então tem que dar essa dimensão para ele, o desenho para a população é esse. Mas o certo é fazer isso. Bom, eu entendo que seja certo, mas ela vai ter um efeito negativo, e aí tu tem que colocar sempre a ponderação. Então a decisão, ela sempre tem que ser concebida e construída, por isso que uma gestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que é ganhar confiança. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, com os políticos que vivem em Brasília e tem a questão do apartamento funcional, a gente passa a viver no apartamento funcional, então tu lida com a rotina e tu percebe o que influencia ele, às vezes é o celular, às vezes é o grupo da família, às vezes é a televisão, rádio, um grupo de amigos, e aquilo ali tu vai sabendo moldar como que vai ser a decisão dele a partir de tal coisa, porque daí como tu tá próximo, muitas vezes eles não conseguem reagir com instantaneidade, porque eles estão sempre o tempo todo atendendo. Qual que vai ser a posição dele? Eu não sei, mas provavelmente ele vai lidar com essa situação dessa forma. E dito e feito, assim, até tem uma coisa que é legal, o Jorginho carrega bastante isso, que é o ranking dos políticos, que é um ranking que existe em Brasília para ranquear deputado federal, senador e governador. E eu apresentei isso para ele uma vez. Primeira coisa que eu fiz sobre isso, de acompanhar, monitorar essa questão de votação, foi por causa do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Eduardo buscava um cargo internacional, uma embaixada em Washington, alguma coisa desse tipo. E ele procurou com o deputado, então, Peninha, o Jorginho, e o Jorginho não tinha esse contato com o Eduardo. E aí eu apresentei a votação do Jorginho no Senado, que era sempre em favor do governo federal, do pai do deputado, então, Eduardo, do presidente Jair Bolsonaro, então. E aí o Jorginho apresentou isso para o Eduardo. E aí, a partir disso, o Eduardo veio aqui a Criciúma, esteve no teatro e falou isso, o Jorginho é o senador, é o parlamentar de Brasília mais alinhado com meu pai, então. E aí o ranking dos políticos é a mesma coisa. Então, quando o Jorginho ia passar por um processo de votação, essas votações sempre tinham um ranqueamento, como vota, tal. Esse ranking, ele tem um viés liberal, então tudo que vai gerar custo e tal, gerar um questionamento. Então, muitas vezes, até gerar uma decisão. Essa lei eu já votei quando eu era deputado federal, Maurício, ele me falava, o Jorginho, e não deu efeito. Assim, não importa que não deu efeito, a população está defendendo essa linha. Ele,
Aí ele ficava meio assim e tal, às vezes ele seguia a ideia dele, às vezes ele aceitava encaminhamentos, assim, e aí tu vai conseguindo construir uma narrativa. Isso refletiu para o Jorginho, que ele ganhou esse ranking do melhor senador do Brasil, assim. E começou a criar essa imagem de vínculo com o Bolsonaro. Também, era. E aí a minha ideia, eu faço parte dessa ideia, porque o Jorginho, naquele momento, ele era o presidente, ainda não era PL, foi PL, virou PR, estava virando PL novamente. Ele não tinha a musculatura de um grupo, né? Aqui em Santa Catarina a gente vivia ainda muito baseado com o MDB, PSD, o Mauro Mariani e o Gelson Merizio rivalizaram em 2018, até então eram as duas forças que tinham no estado, tem o PP, mas e o Jorginho não tinha essa musculatura para esse projeto que ele queria ter, que era candidato a governador, né? Sempre quando alguém vem me falar, eu quero ser candidato a Senado, assim, ó, cara, qual que é a tua marca? Tem que ter. E aí, ali, nessas ferramentas, a gente foi construindo essas marcas no projeto que a gente tinha muito claro que o Jorginho queria. Mas para isso ele precisava o quê? Força política, que ele encontrou no bolsonarismo, né? E as marcas de gestão, que daí no caso dele foi a votação, o melhor senador do Brasil, que justifica para o eleitor o voto, né? A pessoa precisa ter claro, por que eu vou votar nesse e não naquele? Se fez, ok, fechou, vou votar nele. É uma decisão muito simplificada, mas a pessoa tem que ter embasamento. Se não oferece nada, vai votar só porque é bonito, não tem por que votar. E ali teve esse processo de construção do Jorginho. E aí tem um ponto 2 do Jorginho. Tem esse movimento do Eduardo Bolsonaro, que foi o Eduardo que procura ele. Logo na sequência teve um movimento nosso que eu ajudei a construir, que é a aproximação com a Júlia. A Júlia, então... Deputada federal Júlia Zanata? Hoje é deputada federal, na época não era. E a Júlia tinha essa proximidade com o Eduardo. E aí eu mirando nisso... Eu fui construindo, o Jorginho tinha muitas pessoas aqui do Sul que ele tem proximidade, e a gente trabalhava no conjunto, e então a gente estava com uma construção na época com o Jefferson Monteiro, depois teve o Márcio Búrico, e nesse interim, eu fui um dos defensores, não fui o único, mas fui um dos defensores do projeto da Júlia, porque eu mirava na Júlia nesse potencial de aproximação. A Júlia foi candidata a prefeita nesse movimento, porque existiam dois, existia o Jefferson Monteiro, que é um advogado aqui da região, e a Júlia. E a ideia trazer a Júlia hoje se concretizou, porque ela trouxe para o Jorginho uma proximidade que ele não tinha, uma barreira. E na época, o Bolsonaro ainda estava sem partido, ele não estava no PL. Hoje é muito mais fácil, porque todo mundo mira no número. A história de trás para frente é sempre mais fácil de ser construída, mas na época ela não era, né? A Júlia não foi para o Jorginho antes do Bolsonaro vir. Coincidentemente, depois que o Bolsonaro viu, aí fluiu a construção. Mas você participou de encontros do então PL de Criciúma, aqui em Criciúma, nesse período? Com Jefferson Monteiro, com Márcio Búrigo? Todos eles. Como é que eram essas reuniões? Aonde aconteciam? A gente teve o Jefferson, ele organizou um grande evento aqui. Eu me recordo do local, mas foi o mesmo local que em 2018 a Ada também fez um grande evento na candidatura dela. Teve também num restaurante de massas ali na região central, que meio, acho que teve do Márcio e também teve do Jefferson ali. A Júlia não tinha esse poderio, esse alcance, ela não tinha ainda ocupado esse espaço. A Júlia foi, se não me engano, a primeira vez conversar com o Jorginho, eu construí essa agenda, o Jorginho ainda tinha um pouco de resistência. A Júlia, ela tem um detalhe, que ela é vizinha de porta do Jorginho, né? Uhum. Então, mas ela não tinha essa proximidade. O Jorginho até teve uma situação que ele comprou um outro apartamento do mesmo andar, e ele avançou no corredor, e a Júlia tinha cedido isso. Então, ele já tinha uma conversa, um canal de comunicação. E o Jorginho tinha um pouco de desconfiança, porque o Márcio é uma marca, é uma grife, e trazia tudo isso para o Jorginho. Às vezes alguém questionava, mas o Márcio me traz tudo do lado do Sul que eu não tenho nada, né? E ele estava querendo construir um grupo, assim. E a Júlia, ela estava meio que ainda construindo o processo dela sozinha. Aí ela foi candidata a prefeita. O Salvaro representou o que a gente tinha esperança que o Salvaro representasse. Ele foi muito bem, se elegeu, né? Mas a Júlia ali ocupou um espaço, né? E depois a eleição dela federal se concebeu da forma que também... Eu sempre acreditei na eleição da Júlia, né? Eu sempre soube desse potencial dela, assim. Eu encontrei ela em Brasília e ela falou, Maurício,
votou, foi uma das pessoas que falou que era... não, eu acreditava... Que era viável, que era possível. Porque eu enxergava nela esse potencial, e ela tinha aqui no Sul, hoje a gente tem 4 federais. 4 federais. A Giovânia, né, então... Teremos 3 em breve. O deputado Ricardo Guide, o Daniel Freitas e a Júlia. Então tinha essa preocupação, aí algumas pessoas que eu conhecia, que falavam que estavam montando projeto, sabia da Júlia, eu falava, cara, conversa com a Júlia. Não, mas a Júlia vai a federal, quer a federal também, ela tem que ir a estadual. E ela bancou e ela se elegeu. Também tem o mérito que é dela, a pessoa consegue. Mas o Jorginho, ele construiu parte desse projeto com essas bases, né? Com o Eduardo, com a Júlia, com essas marcas que são dele, assim. O Jorginho, por exemplo, é um político que eu já tinha essa dimensão quando ele for governador, eu tinha essa dimensão que ele seria essa entrega, porque ele vive para isso, assim, né, 100%. Então, para tu gerir, a gente falando de crise, tem que ter essas marcas, até porque a crise, ela vai vir, né, Maga? O mundo ideal, ele não existe, né? Quando a gente está falando de crise, inevitavelmente a gente lembra dos 2 processos de impeachment pelos quais passou o ex-governador Carlos Moisés. Quando tu chegou para trabalhar com o Moisés, ele ainda era uma CPI ainda, que estava começando a crescer, né? Ganhar um certo destaque. Como é que foi essa decisão de vir para um governo que ia entrar numa ventania, num vendaval? Tem o fator pandemia, né? Como eu trabalhava em Brasília, o Jorginho tinha feito uma missão internacional para Miami com o Bolsonaro, e eu acho que 20 pessoas dessa missão vieram infectadas. Eu lembro. E eu não estive nessa viagem, até era para ter ido, não fui, mas eu estava em Brasília, e aí quando eu voltei, eu cheguei aqui em Floripa, eu recebi uma mensagem, acho que da então chefe de gabinete, que hoje é secretária de Articulação Nacional, da Vânia Franco, falando, não, o Jorginho vai se isolar, tá preocupado e tal. E aquilo foi um baque para todo mundo. E a partir disso, a gente começou a ter os efeitos, as decisões. O governo do estado lançou um decreto, o governo federal. E aí essa questão de deslocamento aéreo para Brasília, eu acho que tinham 2 voos semanais, ficou muito mais difícil. O Jorginho também tinha uma idade, então tinha uma certa precaução do que medidas adotar. E aí nisso mudou aqui uma gestão, o governo do estado o governador estava completamente isolado politicamente, ele tinha saído do PSL, rompido, então ele estava completamente sem base. Sem base, sem partido. Sem articulação. Sem documento. Isso. E aí surgiu o primeiro convite. Aí o primeiro convite eu rejeitei, aí o segundo foi mais interessante, que foi até essa construção eu trabalhar diretamente com ele, era o cargo de consultor no gabinete do governador. E eu já tinha essa ambição com o Jorginho, né? Quando eu trabalhava com o Jorginho, a gente sempre quer alguma coisa, né? Quando eu fui para Brasília, eu falei, cara, eu quero trabalhar em Brasília, eu quero conhecer, eu quero sentir, quero viver. E eu vivi Brasília, eu acho que eu fui muito bem em Brasília, cumpri o que eu desejava. E e aí o meu próximo passo era governador. E aí trabalhar com um senador, uma equipe enxuta, né? Tu ia qualquer evento, o governador chega, aquela estrutura, depois, pô, eu quero ter essa estrutura ao meu redor. E aí, quando surgiu o segundo convite, eu já mirava a situação do governador. Sabia que a crise estava próxima, ele não tinha base. Mas não, vou. Vou porque eu sabia que dava para fazer alguma coisa. Não sabia o que dava para fazer mais. Cara, dá para fazer mais. E aí tu vai gerar uma marquinha. E dito e feito, assim, comecei a trabalhar. Eu lembro que no primeiro impeachment, eu tinha tomado, acho que 2, 3 garrafas de vinho no dia anterior. Eu fui numa ressaca para a Assembleia, a votação, assim. E parecia o jogo do Brasil e Alemanha, assim, 7-1, sabe? Foi 4 votos a favor, assim. Eu tinha tomado 2, 3 garrafas, tava branco, assim, tava azedo. E assim, cara, pô, não tem, assim. E eu tinha conversado com o Jorginho, porque eu ainda tinha uma proximidade com ele, e a gente tava tentando trazer os votos do PL. O Moisés tinha uma conta, na verdade foram 4 votos, se eu não me engano, nessa primeira votação, mas ele tinha uma conta de 7. E aí a gente fazia e aí o PT tinha 4 votos e falava, se tiver os votos, o PT entra. E aí a gente sempre falava, PL, se vocês virem... O PT vem. O PT vem. Um vem, o outro vem, mas não vem nenhum dos dois, né? Acabou que só teve 4 votos, foi essa goleada, esse 7-1. E aí a gente começou a montar uma estratégia mais
forte de comunicação do Moisés, do protagonismo do Moisés e das ações de governo, que era muito claro que, por o fato dele não ter base, era parte que as pessoas não conheciam o governo dele e a gestão dele, né? Quando tu olha uma avaliação, tu consegue sempre ver pelos dois lados, né? Quando tu olha o resultado da urna dele, diz, pô, um governador que não foi pro segundo turno e tal. Mas, ao mesmo tempo, se tu for pensar, bom, um governador que tinha 4 votos só também, ele não tinha nada, porque ele se elegeu completamente na onda do bolsonarismo, dos 17, no caso do PSL, e ele abriu mão daquilo, por uma decisão dele. E quando ele perde aquilo, ele ficou muito, vou buscar minha nova base, meu novo espaço, eu sou um cara de centro, eu quero dialogar com todo mundo, tu tem que colocar aquelas marcas na rua, e é uma construção do zero, né? Ou eu diria que nem do zero, porque era menos, porque todo aquele processo que tinha apoiado ele o rejeitava, então. Moisés não é bolsonarista? Não considero bolsonarista. Não considero bolsonarista. Até porque é uma decisão em conjunto, né? Ele também não sentiu essa aproximação, né? O que ele relata da experiência que ele teve em 2018 é que ele foi pedir o apoio e teve essa resistência do então candidato à presidência. E, naturalmente, ele também se sentiu nessa condição de se afastar. Então, eu acho que o governo dele, as marcas dele, nunca se aproximaram ao bolsonarismo e ele nunca fez questão disso, assim, né? A gente teve idas a Brasília, ele procurava ter bom relacionamento com os ministérios, com o próprio Tarcísio, que hoje está no mesmo partido do ex-governador, mas ele foi sempre dessa forma. Ele é um militar, um oficial, então, naturalmente, eu penso que ele seja um cara de centro-direita, mas ele não adota algumas coisas que são de costumes ou ideológicas. Ele prefere seguir. Então, ele tem informação, ele tem a noção, mas ele prefere construir a própria identidade, assim, né? Eu acho que isso até lembra uma história muito forte da eleição do ano passado, 2022, quando a gente faz uma pesquisa e a gente tinha a nitidez do que queria acontecer. Vocês sabiam no período da campanha que seria uma luta difícil? É difícil falar se sabia, né? Tem muita informação, né? O que chove é especialista, né? Todo dia tem um novo especialista no Instagram, no Facebook. Mas a gente fez uma pesquisa que mostrou, os números eram muito baixos, né? O Moisés entra para a campanha eleitoral em primeiro lugar, mas com os números baixos e todo mundo muito próximo, né? Eu lembro que nas pesquisas da Som Maior, inclusive, o Moisés tinha aumentado, o Jorginho cai da primeira para a segunda, o Jorginho cai, sei lá, 7 pontos. E aí a gente tinha aquela leitura que a gente já tinha, pô, o Jorginho tem dificuldade de colar no bolsonarismo também, né? Ah, o Esperidião tá subindo, daí eu lembro que eu conversei contigo, com a Delô, com o Piara. E em dado momento a gente contrata uma pesquisa maior para englobar, porque a gente queria entender, a gente tinha um marqueteiro, Alexandre Traumari, que eu considero muito bom, me ensinou muita coisa. E o Traumari falou, alguém vai crescer, alguém vai crescer, alguém vai crescer. E ninguém crescia. Todo mundo tava ali meio que empacado, assim, então era uma briga de sangue. E quando a gente fez essa pesquisa que tinha clareza dos números, isso foi apresentado para o governador, uma reunião mais fechada, tiramos um grupo, conversamos. E para ele não fez diferença ali. Não, eu vou seguir a minha decisão é essa. Ele é teimoso? Eu acho que todo político tá? Ele tem... Todo político é teimoso. Quem é mais teimoso, ele ou o Jorginho? Acho que o ex-governador Moisés. São perfis, né? E aí deles, eu passei a acreditar em signo depois de conviver com eles, né? Para quem não sabe, o ex-governador Carlos Moisés é leonino, e uma das características do leonino é gostar muito de ser o centro das atenções, de chamar atenção. Ele tem uma autoestima bem elevada. O signo do atual governador Jorginho Melo é câncer, né? Ele é canceriano. Canceriano tem um perfil um pouco diferente, um pouco mais sentimental, mais emotivo, é algo nessa linha. Sofre mais, eu acho que, ou pelo menos demonstra mais, né? O Moisés, eu passei a acreditar... Para mais mapas astrais, é só falar com a gente aqui. O Moisés é uma figura muito individual, ele consegue fazer muita coisa sozinho. Então, governador, escalei uma equipe, amanhã de manhã vai acompanhar o senhor. Não precisa, eu faço aqui e mando, assim. Então, com o Jorginho, não existe a possibilidade de não estar todo mundo lá presente na frente dele, sabe? Ele tem essa necessidade de estar com todo mundo e o tempo todo, então ele fica no gabinete até às vezes da noite, todo mundo fica. Não vou ficar aqui com o jurídico e a imprensa e o restante. Não, todo mundo fica.
ele tem essa necessidade o tempo todo o tempo, assim. Então, eu lembro que com o Jorginho, eu tinha um problema muito grande, que era questão de roupa, né? Porque como a gente viajava o tempo todo, eu chegava só domingo em casa, só tira a mala, dorme, no outro dia tu faz uma outra mala, segunda-feira de tarde tu vai para o aeroporto. Então, tu não tinha espaços, assim. Então, não tinha espaço para comprar roupa. Teve uma viagem aqui no Sul, até um evento em Tubarão, e eu lembro que de manhã cedo ele fez um atendimento de rádios no hotel em Tubarão, e ele pingando de febre. E aí eu lembro que a minha primeira calça tinha estourado o botão, assim, eu acho que no aeroporto de Congonhas. E a gente pousou em Jaguaruna. Aí, sábado de manhã, nesse café da manhã, eu sujei a minha segunda calça da semana. As outras calças estavam em Brasília, que era do terno, e era a calça que eu tava esperando pra ficar até domingo. Só que como ele tava com muita febre, eu contei, não, ele vai embora, né? Ele vai pra casa, pô, ele tava pingando de febre, assim, dava pra ver, tu botava água, assim, pra ele ficar falando. E ele foi, discursou quando acabou. Senador, vão pra casa? Ele, não, eu vou pra Braço do Norte. Aí eu falei assim, não, eu não tenho calça. Mas como que tu não tem calça? Senador, eu viajei a semana toda. A minha calça de Brasília tá suja porque eu usei em Brasília. A minha calça, a outra estourou em Congonhas e a outra sujei aqui no café da manhã. Agora pronto, não, eu preciso ir embora porque eu não tenho mais calça. Foi o argumento, eu fui embora. E aí tu conseguiu ir embora? Eu retornei e aí de tarde eu recebo um vídeo. Era um evento, uma festa local. Era um desafio de cortar madeira. Uma tora de madeira. Sim, e ele disse, cara, não é uma que ele tá com o Márcio Búrigo? Pode ser. Eu acho que ele tá com o Márcio Búrigo com o Serrote. Pode ser. Ele tava com febre nesse dia. Mentira, vou recuperar esse vídeo. Mas pra tu ver como o Jorginho... E aí tu tinha que estar com ele, assim. Não necessariamente aquilo ali era estratégico, aquela agenda era importante, mas ele sempre gosta de ter pessoas por perto, assim, né? E eu acho que o político, ele hoje trabalhando, por exemplo, com o prefeito Orvínio, ele foi vereador durante longo tempo, prefeito, ele tem um costume e a necessidade de se atualizar com pessoas ao redor. Por isso é importante ter essa troca, assim, né? Porque como ele não tem tempo, ele muito dificilmente vai ver uma série, vai ter um Spotify ou vai ter essa conversa. Então ele conversa com as pessoas para ir se atualizando. O que está acontecendo, o que está em... O Jorginho, por exemplo, de manhã cedo, que a gente fazia? De manhã cedo ligava o Globo News ali, aquela coisa. Eu imprimi o clipe para ele. Isso aí são umas diferenças de perfil, que é bem engraçado. O Jorginho pedia tudo impresso para ele ler. O Moisés, ele pedia tudo em áudio. O clipe dele é em áudio. Mas aí como assim? Aí a pessoa tinha que fazer um áudio falando? Um podcast. O assessor tinha que fazer um... Não é, daí a equipe... Isso, mas alguém da equipe tinha que fazer... Que eu acho que possivelmente eu nunca perguntei o que ele fazia enquanto ele estava ouvindo o podcast, mas penso que ele estava fazendo a barba, né? Que ele botava ali o podcast de manhã e aí se informava com o clipe. E aí ao longo do dia, claro, eu ia atualizando ele com informações, né? Saiu isso aqui, aí mandava no WhatsApp ali, ele mandava uma mensagem, muitas vezes quando a gente não estava junto, que daí a gente não conversava, e era no momento de deslocamento, né? O governador faz deslocamento aéreo e tal, estava no helicóptero ali, pega o sinal do celular, ele vê, responde, recebi e tal. Mas basicamente o governador não tem esse tempo, né, então os políticos, o prefeito hoje que eu trabalho, o prefeito Orvínio, tu faz uma atualização muito assim na conversa, né, então para ele saber o que está acontecendo, a novela, a polêmica, o assunto do dia, é nessa conversa do cafezinho. Fora isso, ele não tem esse tempo para se atualizar, sabe? Maurício, agora eu quero te ouvir sobre... A gente acompanhou, eu digo a gente, Santa Catarina inteira acompanhou, a imprensa acompanhou e todo mundo que gosta de política acompanhou muito de perto os 2 processos de impeachment. E isso sempre gera curiosidade, porque tem aquilo que a gente vê, aquilo que a gente viu, né? E tem os bastidores, tem aquilo que só um assessor muito próximo ao governador ou os assessores mais próximos acompanharam. O que você viu do impeachment que a gente não viu? Difícil Vocês falar, trabalhavam cara. Quantas horas por dia nesse período? Você dormia que horas? Dormia? É diferente, assim, ó. É porque os dois foram muito diferentes, né? O primeiro, o Moisés estava isolado e não tinha uma construção política. O segundo, a gente já tinha um grupo e teve um movimento de ruptura de um voto ali, de um deputado. Então, foram movimentos diferentes, assim. Mas os dois foram muito difíceis. O segundo foi muito difícil, porque
a governadora interina, ela tinha conseguido apoios políticos que no primeiro impeachment ela não tinha conseguido, e aquilo tudo foi conseguindo criar uma contraforça. Naquele ali exigiu da gente até um processo de muita gestão de crise, porque tinha, claro, estabelecido uma pessoa que estava desejando aquele movimento, e a gente claramente adotou ter uma postura de ataque, assim, de reação, né? Então, esse segundo impeachment foi muito mais difícil. Eu tenho uma colega nossa, eu acho que na segunda-feira após o impeachment eu já contei essa história, ela me liga e fala, vocês sabem que vocês não vão voltar, né? E aquilo foi um baque muito grande, assim. Esse no primeiro processo, ou no segundo? No segundo. O primeiro, até eu achava que a gente não ia voltar. E o governador? Eu não sei, porque a gente fez um jantar na véspera, que era esse jantar que o Jorginho, no primeiro impeachment, o Jorginho jantou na agronômica na véspera, né? Não sei, jantou? Jantou na agronômica. E quem estava nesse jantar? O Jorginho foi acompanhado do Natan Monteiro, que é o assessor aqui do Sul, que hoje está na Casan. Eu não sei se o Jorginho jantou, mas ele foi à agronômica porque era essa composição. O Moisés ofereceu um jantar e queria mostrar que tinha os votos. Nessa conversa desse dia à noite, eu converso com o Jorginho. E o Jorginho me fala, ele estava começando a aprender a ligar com o FaceTime, e ele me ligou pelo FaceTime, assim, eu já tinha tomado minhas garrafas de vinho, ele falou, Maurício, não adianta, ele não tem os votos. O Jorginho te falou? E o Jorginho, o Piara brinca que ele sabe contar, né, por causa do impeachment do Paulo Afonso. Ele falou, Maurício, ele não tem os votos. E de manhã, naquele dia, o Piara, para mim aquilo era um domingo, mas no dia da votação, 11 da manhã, o Piara divulga que o PT tinha fechado questão que ia votar contra o Moisés. Ali o Moisés estava... Só que nesse impeachment, como a gente não tinha muita... O grupo político era muito pequeno na época, até era o deputado Fábio Choquet que estava comandando o governo. Teve um secretário da Casa Civil que ficou pouco tempo, e aí a cadeira ficou vazia, e um deputado federal ficou ajudando, assim. E a gente, acho que chegou na quinta-feira, a gente já sabia que não tinha mais o que fazer, conversa para fazer, já tinha feito tudo, e no sábado, quando o Jorginho fez isso. Então, quando a gente foi lá para a votação, que era essa votação aberta, o que teve diferencial nesse primeiro impeachment foi a votação daí com a participação dos desembargadores. E quando os desembargadores vão votar, que foi aqueles cinco votos de cada, que daí os votos dos desembargadores foram muito fortes em favor do ex-governador Moisés, que teve essa situação. Já o segundo, a gente já estava com uma base política, o governo estava andando muito bem, e a gente não contava com um voto a menos que aconteceu. Um deputado não votou com o governo e era da base do governo. Esse mesmo deputado que a história conta que beijou no rosto do Moisés e falou, não, tô contigo, e não votou com Moisés. Ali foi muito difícil, porque o primeiro impeachment, se não me engano, durou 30 dias, mas com o voto do deputado Sargento Lima, ali os grupos políticos voltaram a se relacionar com a Casa da Agronômica, e ali a gente já sabia que a gente ia conseguir os votos. No segundo, a gente já não esperava que ia passar por essa questão do afastamento. Então, foi um segundo afastamento. Eu, por exemplo, como assessor direto do governador, fui afastado do cargo também. E aí esse foi muito mais preocupante, porque algo saiu do controle. Que a gente achava que tinha um controle, não. Então, e o presidente do TJ que dita o ritmo do afastamento, o afastamento durou um pouquinho maior do que se esperava. Então, aquilo tudo foi um pouco mais difícil, porque a coisa assim, a gente estava trabalhando muito, tinha grupo político, a gente estava sabendo o que fazer, tinha estratégia, e mesmo a coisa estava meio engatinhando, a gente não estava voando, assim. Então, nessa hora... Tu estavas junto do governador quando ele recebeu a notícia de que seria afastado novamente, que estava acontecendo tudo aquilo de novo no segundo processo? Estava junto com ele, no mesmo espaço, no mesmo local? Deixa eu me recordar. Não, porque eu acompanho a votação da Assembleia. Eu sempre fui para a Assembleia, porque o que acontece? Vocês ficam trabalhando direto da Assembleia, e eu gosto sempre de estar lá para dar um contraponto. Os deputados da Assembleia tinham sua posição, e eu gostava sempre da posição do governo do Estado. Então, eu sempre acompanhei a Assembleia, assim. O máximo que eu fazia, quando dava a noite, assim, eu saía para jantar e tomava um negocinho para dar uma aliviada na tensão, porque era muita ansiedade. Mas eu estava na Assembleia. Todas as votações eu sempre acompanhei da Assembleia, eu sempre ia acompanhado com o advogado pessoal do governador, Marcos Probst, que hoje é desembargador.
e a gente voltava após a votação. O segundo impeachment, quando a gente consegue isso e a gente volta para a agronômica, que a gente... Não, nesse segundo impeachment a coisa já tinha encaminhado, porque eu acho que foi um voto... Quando teve um voto, acho que do deputado Fabiano da Luz, eu voltei para a agronômica. E aí a gente fez uma reunião de briefing para o governador, de discurso, porque a gente ia fazer um atendimento prensa coletivo. E nesse dia ele estava indignado. Né? Então ele estava muito, muito, muito chateado com tudo isso, porque era um afastamento muito injusto. Esse segundo afastamento, ele teve essa postura muito mais firme, assim, né? Tanto é que, quando alguém falava, a justiça foi feita, e a gente sempre falou, não foi justiça foi feita, porque se fosse justiça feita não teria afastamento, né? O erro foi reparado, né? Então, ele tem uma postura muito mais firme, contundente quanto a isso, porque aquilo ali, os dois impeachments tiveram isso, assim, de processo de atraso, assim, pro Estado, porque toda essa mudança de gestão, e que eu considero um erro, assim, porque muitas vezes tu pode mudar a tua linha política. Agora, quando se for pensar sobre a linha, o Jorginho, a transição com Moisés, quando tu toca algumas figuras, eu tenho uma figura, um jornalista aqui do Sul, que atua em Uruçanga, por exemplo, ele desenvolveu os robôs que compilava os dados de todas as cidades do estado para fazer o boletim do Covid. Então, o governo do estado lança um boletim às 6 da tarde, mostrando os dados de todas as cidades. Isso não é manual. Isso tem uma inteligência desenvolvida. Esse profissional foi afastado em um dos impeachments, por exemplo. Aí o estado ficou sem boletim. Que foi quando a Daniela assumiu interinamente. E agora, quando o Moisés perde a eleição e o Jorginho assume e não se adota uma postura de fazer transição, que eu considero um erro, porque o diálogo é sempre saudável, acarretou a gente viaja o estado e a gente vê inúmeras coisas que estão sendo retomadas, né? Mas agora a gente já está em agosto, né? Então as coisas demoraram um tempo, que eu sei que existem questões políticas e a gente compreende essa lógica, mas existem quadros que são técnicos que mereciam ser melhor observados, né? E ou continuados. Esse caso desse profissional de Uruçanga, por exemplo, que era um dos melhores profissionais que eu trabalhei no governo do estado, e era um profissional que eu sempre defendi, falei, olha, quem fizer tá fazendo cagada, né? Porque o cara é bom, ele resolve um problema que... Então esse tipo de transição, esse tipo de postura política, às vezes atrapalha, né? O Jorginho, e eu conhecendo ele, porque tive a oportunidade de conviver, ele tem muitas coisas que aconteceram agora durante esse passo de tempo, eu não acredito que seja dele esse movimento, sabe? Por exemplo? Essa questão de decisões, assim, de paralisação, de paradas, de retomadas, porque o Jorginho... De obras, você tá falando? Que ele é muito, assim, o Jorginho sempre teve esse braço muito forte com as obras, assim, então ele sempre brigou e ele sempre abriu mão para que as obras não parassem, assim. E o processo de resfriamento, de diminuição de ritmo de obras no estado, não vem do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não entregou para Santa Catarina o que Santa Catarina esperava. Mas já existia um movimento, e o Jorginho e a deputada Carmen, então deputada Carmen, eles sempre fizeram um movimento de aportar recursos das suas emendas pessoais para que as obras não parassem. E eu ver obras parando, eu não acredito e não creio que tenha anuência dele, assim, porque o governador tem muita demanda e muita informação. Eu acredito que ele não foi brifado da forma que deveria, porque eu tenho certeza que ele não faria isso, porque ele nunca deixou isso acontecer. É ele, como governador, que era o que ele mais desejava deixar acontecer, é estranho, sabe? Maurício, como é que é a relação de uma figura desse porte, seja um senador ou um governador de estado, com a imprensa? Como é que é feita? Como é que é feito esse acompanhamento para além do clipping do dia, né? Que é saber o que é publicado, quem fala isso, quem fala o quê? O político sente, ele fica ressentido com o jornalista. Como é que é isso? Claro que sente, né? Mas eu nunca adotei muito esses manuais, assim, porque uma coisa, por exemplo, que eu ajudei a construir com o Jorginho é que ele comunicasse a notícia. Ele ligar para o colunista e falar, vai acontecer tal coisa. Então, vamos a Criciúma, tal movimento, vamos ligar para o Adelor e vamos... Porque
tem muito jornalista que tem essa necessidade de protagonismo, mas na verdade a gente tem que sempre manter bem a imagem do político. Então, o primeiro processo que eu fiz com o Moisés, e eu acho que funcionou um exemplo disso, foi a aproximação dele com a imprensa, ou reaproximação. Ele tinha um distanciamento, né? Bem grande. Eu acho que daí tu pode responder se ele diminuiu esse distanciamento ou não. Eu acho que essa conversa, então, o próprio Jorginho, enquanto senador, porque Brasília é, de fato, muito distante, né? Eu vejo esses deputados federais deputado estadual que se torna federal, cara, ele vai para um limbo, porque lá são mais de 500. Então, para tu ter protagonismo, para ter alguma ação, é muito difícil, né? Então, essa aproximação dele ligar, ele dar a informação, ele responder, ele trocar, pô, mas para que funciona o assessor? O assessor serve para ajudar, não é para ele ser protagonista. O assessor não tem voto, né? E quando tem um problema, a culpa é do assessor, né? Nunca é do político, né? Então a ideia é essa aproximação, né? O assessor é como uma espécie de vice, Maurício? Porque, né, vice... Eu não posso falar o que eu penso. Ah, claro que pode, pô. Não, acho que é diferente, bem diferente. Até porque eu não tive uma boa experiência trabalhando com Moisés com a questão de vice-governador. Foi exonerado 2 vezes, né? Então, mesmo trabalhando com Moisés, e era um processo de interinidade, eu tive uma circunstância que eu conversei com o secretário de comunicação dela, olha, eu não tenho interesse de trabalhar no governo dela, então se a votação durante o impeachment for que ela continue, eu vou sair. E mesmo assim eles foram me exonerar na quinta-feira. Aí isso dá um retrabalho burocrático, jurídico, porque tu para de assinar os documentos, tem que fazer exame adicional, tudo isso, e um custo para o Estado tremendo, foi feito. Para depois voltar, né? Por atitude pequena. Por isso que eu falo que a experiência com vice no governo do Estado não foi uma... Agora, o assessor, ele é um cara para ajudar, um facilitador, né? Não é mais do que isso, nem menos, né? Então, são projetos diferentes, assim, né? Hoje, a população tem clareza que o vice não tem atribuição. E até Santa Catarina vive um momento que os vices não têm experiência política, que é diferente do doutor Eduardo, que tinha noção exata do que era ser vice, e conseguiu fazer essa construção de diálogo, bom trato, respeitado. A gente teve essa escola que não foi continuada, foi descontinuada hoje, e eu vejo isso. E aí, os vices hoje, eles... se eu fosse chutar, eu tenho certeza que a vice atual ela é candidata a deputada federal, porque a outra fez isso, assim. Mas isso... Pô, vice-governador é muita coisa, tu pode construir e fazer, só que para isso tem que saber ser esse papel de articulação, de conversa, diálogo, de acréscimo, assim, que é o que precisa, né, no cargo, né, que combina com o cargo, assim, a atribuição, acho um facilitador, assim. E aí a gente viu como o Moisés teve essa ruptura, e aí o Moisés tem culpa também nessa ruptura, não é uma... teve um movimento ruim dos dois lados, assim, não foi só da vice que ele teve, assim, no caso, né? O Moisés também, eu acho que ele pecou, porque quando ele sentiu o golpe e se sentiu traído, também ele quis mostrar isso, assim. Eu não concordo e não acho que é o melhor caminho. Acho que pode chamar para conversar, falar, não gostei, tal, mas vida que segue, vamos continuar. E não foi feito isso. Mas essa questão de vice... Na minha vida, na minha história pessoal, é polêmico porque eu fui demitido 2 vezes pela vice, né? Então não é parâmetro, né? Eu não sou uma boa pessoa para falar disso. Nem vem. Maurício, o assessor, ele consegue ter alguma proximidade com o assessorado, no caso com o governador ou com o senador, no teu caso, para além do trabalho? Ou seja, vocês bebiam juntos? Vocês tomavam um vinhozinho juntos? Ouviam música? Tinha esse tipo de convívio? Ou a coisa termina quando encerra a jornada de trabalho e amanhã a gente retoma? Como eu falei, a minha ideia, alguns amigos meus até me criticam, mas eu acredito que faz parte do trabalho tu ter essa proximidade, tu precisa ter essa relação de confiança. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com o prefeito, ele me liga à noite e fala, vamos sair para jantar lá a tal lugar, e eu acho que é atribuição minha estar presente nesses momentos, que eles não são estratégicos para a comunicação, mas para o relacionamento sim. Então, a Casa da Agronômica te proporciona muito isso, e o apartamento funcional em Brasília também. Então, querendo ou não, nos 2 anos e meio que eu trabalhei com o senador Jorginho, deputado federal, eu vivi muito mais com ele do que com a minha família, né? Então, jantar, eu sei o que ele come e o que ele deixa de comer, né?
A mesma coisa o governador, até porque a casa da agronômica, que eu sei que tem polêmica sobre o uso dela, mas a gente até viu que teve deputado que questionou isso e hoje está frequentando a casa novamente, né? Mas... Também direto aqui no ar, né, gente? Não, mas é porque a casa ela tem uma função, como um palácio da presidência tem muito, porque o governador... Não é só o local onde mora o governador, né? Ao contrário, né? O governador toma quantas decisões por dia? Mais de 70. Então, a casa, a funcionalidade de tu ter um staff, se tu for pegar pelo número, o governador hoje atual tem mais de 70 militares lotados no gabinete dele. Mas o governador Jorginho, se depender dele, ele vai fazer 3 viagens no mesmo dia. Então, tu precisa ter uma equipe lá, na primeira cidade, na segunda cidade, na terceira cidade. Eu tenho certeza que falta equipe para o governador. Para o governador que trabalha, vai faltar equipe. A Casa da Agronômica é a mesma coisa, porque para as pessoas em comum que não acompanham o dia a dia, o problema de Uruçanga, de Videira, de Joaçaba, não é tão importante, mas para aquela cidade é fundamental. Então, tu sempre tem que estar à disposição e preparado para receber e atender. Então, por isso que a dinâmica de uma casa funcional, de um centro administrativo, é muito além do que alguns políticos que gostam de construir uma imagem que é muito bem quista pela população, de simplicidade, mas isso não é funcional. Então, por exemplo, o governador vai receber uma... Ou seja, não adianta economizar, precisa entregar resultado. Basicamente isso. O cidadão que foi de Joaçaba, ele desceu uma 282, ele pegou 6 horas de estrada. Se não puder receber a pessoa lá na Casa da Agronômica de uma forma confortável, como é que a pessoa vai chegar e conversar com o governador? E o problema de Joaçaba é menos importante que de Florianópolis? Quantas vezes vocês ficaram no trânsito aqui na BR-101? Então, essa dinâmica, ela é distante da realidade, porque quando tu vai governar e executar, por que o governador usa helicóptero? Porque ele tem que estar nas cidades. Amigo, ele não viaja uma vez a 15 dias. Ele viaja 3 vezes ao dia, né? E para todas as cidades é muito importante a presença, porque o governador lá, quando ele enxerga um problema, ele se sensibiliza. E aí a gente busca uma solução para aquilo. Então, por isso que muitas vezes, assim, tem muita coisa assim, recebe um convite de uma agenda e ele chega por mais diversos meios, tem uma casa militar para filtrar esse tipo de agenda, mas aquilo sempre, às vezes, tem um desenho por trás. Às vezes é um problema fodido. Aí o cara chega na cidade, pois é, governador, aqui a festa é bonita, mas aqui a gente não consegue acessar. E aí ele não vai se comprometer com aquilo? Ele se compromete. Então é da natureza do cargo, assim. Então por isso que tem que compreender a lógica disso, assim, né? E o tempo que ele perde nesse deslocamento de atendimento é uma cidade que fica desatendida, assim, né? Então, para o cidadão que mora numa cidade que tem uma certa estrutura, é muito fácil julgar esse tipo de condição. Mas para o político que quer resolver, ele precisa estar na cidade. Por isso que o deslocamento e toda essa operação, esse staff que necessita o cargo, faz muito sentido, assim, né? Não tem como tu governar e não estar na cidade, sabe? Pela tua experiência recente dos últimos anos, tu achas que é possível fazer amigos na política? Bom, hoje eu trabalho para o PSD e eu acho que a melhor definição de amizade que eu vejo dentro da política catarinense eu encontro no PSD, por exemplo, que é um partido que se reúne para estar junto, não para ficar falando de política ou disso. Então, costumeiramente, existe esse encontro de conversa e naturalmente se fala. Eu acho que a política se dá em cima disso, assim, né? Não tem como tu fazer política sem criar um relacionamento, né? Acho que hoje os grupos políticos que existem, eles se baseiam em relações de amizade. Não tem como tu fazer uma construção política partidária e até mesmo ideológica sem ter afinidades, assim, né? E aí os grupos, eles existem e coexistem com essas relações, assim. Por isso que hoje eu, por exemplo, tenho uma certa facilidade de enxergar os movimentos políticos dos grupos. Por ter trabalhado, eu consigo saber, bom, essa pessoa trabalhou com ele em determinado momento, ajudou ele, esteve ao lado dele em tal momento, então provavelmente esse é o desenho que vai alcançar e não esse, aquele, porque existe um interesse terceiro. Bom, isso não vai importar. Aquela relação antiga, que no momento que ele precisou, um senador, por exemplo, teve uma situação de ajuda, de auxílio, a gente vê o Mauro Mariani no BRDE, o Mauro foi candidato a governador na chapa que elegeu o Jorginho senador, e ele ajudou o Jorginho, porque o MDB
naquele ano, muito mais do que agora, se fazia a leitura da força do MDB, de eleger senador, que o MDB sempre elegeu senador, e aí existia a discussão do MDB ter um outro candidato. E aí o Jorginho sempre contou com o Mauro para ser o candidato do MDB, né? Aquela candidatura de 2018, o Jorginho começa a candidatura sendo o candidato do MDB, com a primeira suplente, a dona Ivete Apio da Silveira, que hoje é senadora. E hoje o Mauro está no BRDE. Essa relação se constrói assim, com o tempo. Isso. Não existe surpresa na política. Se o cara não for um amigo, quando for o deputado estadual juntos, agora que vão ser amigos. Essa frase é de milhões, hein? Maurício, tem alguma história que tu possa contar pra gente que tu não podia contar no período em que estava no governo, mas que agora pode nos contar? É muito difícil, Maga, porque a relação ela se dá pela confiança, né? Então tu falar uma história que não poderia, é difícil, assim. Tô lembrando dos episódios do governador Moisés, e a maioria deles, que eles eram narrados nas ruas, contados nas redes sociais, eles não tinham a participação do governador. Só que a gente não podia dizer, cara, vocês estão acusando um cara que ele não estava nem nessa situação, cara. No caso dos respiradores, eu não estava no governo. Tu chegou um pouquinho depois, né? Isso, eu cheguei em maio. Os respiradores foi em março. Mas, Abril. Cara, compra na saúde. O governador não... o Moisés, por característica, ele ainda é um cara que tem hábito de ler. O governo tem processos digitais e ele faz a assinatura. Mas como funciona? No gabinete existe uma assessoria jurídica que faz uma checagem pós a pasta fazer o processo todo e já checar. Então a pasta tem a procuradoria dela. Tá? Mesmo assim, no gabinete tem isso para isso é constitucional. Então o governador, como presidente da República, ele está numa ponta. Então essas atribuições que muitas vezes algumas pessoas fizeram acusações, assim, não estavam... Ele não estava presente na situação, na discussão, então é muito do oportunismo, assim, mas contar histórias... Eu teria histórias para contar, mas não no ar. É difícil contar no ar. Porque é relação de confiança. Claro. Eu vivi situações... Essa da minha calça... estragou no avião. Agora, trabalhando com o prefeito Orvino em São José, o problema da calça está resolvido. Tem mais calças à disposição, está mais tranquilo com o horário e tal. E tem uma coisa que eu prefiro o executivo que o legislativo, né? Mas o executivo tem essa característica que o problema nunca acaba, né? Tu sempre tem... São José é uma cidade grande e muito... Mas eu acho que mais qualquer cidade... Cara, porque o problema quando é teu... Para ti te dói muito. Não existe um problema de 100, um problema de 30, um problema de 200, é sempre um problema. Então, o executivo acarreta esse tipo de coisa. O Orvínio, por exemplo, é um chefe de executivo que ele tem hábitos, então tem rotinas, então tu vai se adaptando àquela rotina, assim. Ele tem manias? Todos temos, né? Todos temos. Qual é a mania do Orvino? Agora eu quero saber de todos. Quero saber a mania do Orvino, do deputado, do governador Jorginho, do ex-governador Moisés. Me conta uma mania de cada. O Jorginho tinha uma coisa que eu gosto, que ele tem muita fé. Ele tem ele tinha um bottom, né? Ele carrega Nossa Senhora, mas ele tem... hoje eu vejo... Eu não estive no centro administrativo, mas ele tem uma espécie de altar e tem muito essa questão da devoção, assim. O Moisés, ele era um cara que procurava ter hábitos mais saudáveis, assim. Ele tentava ter hábitos mais saudáveis, mas o que não compete com a vaga, com o cargo, porque é o cargo de muita confraternização, então é um problema de ser governador, é porque tu não vai brindar, tu não vai... Aí tem muito esse tipo de coisa, então... O chefe de executivo tem muito disso, né? Hoje, por exemplo, trabalhando em São José, o prefeito de São José, a gente acompanha a agenda dele, ele vai mais de um almoço, vai mais de uma janta, né? Então, eu poderia ser prefeita, então. Eu ia adorar, mais de um almoço. Mas Maga, perde a graça. Porque tu não consegue... Moisés tinha muito disso, Jorginho também. Eles não conseguem comer direito, assim. O Jorginho, por exemplo, eu acho que
ele assimilou o fato de comer na estrada. Então era muito comum, a regra, por exemplo, nesses 2 anos e meio, assim, sempre comer na estrada. Então parava, comia um pastel, comprava um salame e pau. Não era só para foto de Instagram? Não. É real? Não, o Jorginho não é esse tipo de pessoa. Tanto é que quando ele não era governador, ele morava num apartamento que era pequeno. O apartamento dele não era grande, então não era um apartamento voltado para ter cerimônias e atos e coisas. Não é do perfil dele, assim. Até o prefeito que eu trabalho agora, ele tem um pouco disso. Ele faz muita reunião em casa, à noite, confraterniza, assim. Já o Moisés, a casa da agronômica, eu conheci o Moisés na agronômica já, né? Eu conheci o Moisés tendo trabalho com o Jorginho, então tinha um pouco essa coisa de, pô, esse cara aqui é um agente aqui dentro e tal. E aí tu vai se relacionando, é muito nessa questão da gente, assim. Já o Moisés, ele era um cara que procurava ter hábitos saudáveis, assim. Eu lembro que a alimentação, em deslocamento, tinha lanches, assim, ele procurava sempre manter, controlava o açúcar. Eu acho que foi uma má influência para ele, porque eu sempre fui eu falava, governador, vamos tomar uma coquinha gelada aqui que vai salvar, assim. E aí ele... E aí eu lembro que quando ele foi, ele começou na 0 e quando eu vi ele tava na... É normal. E aí eu não sei se é influência, não sei se esse mérito é meu de influenciá-lo, mas eu acho que vai adotando esse tipo de coisa porque a rotina vai puxando, assim, né? Então, café, por exemplo, né? Até mesmo quem gosta de bebida alcoólica tem isso, tu vai já tomando um negocinho a mais porque vai te dando uma relaxada. No outro dia tu acorda de manhã e já aquele ritmo todo, né? O Moisés tinha isso, ele conseguia acordar de manhã, mas o Moisés procurava dormir mais cedo. O Jorginho, ele dorme mais tarde. Até porque o ritmo de Brasília é muito noturno, então tu trabalha a sessão até 10 da noite, até tu esfriar, assim, então era normal o Jorginho dormir até mais tarde. E o Jean, a história dele acordar cedo é verdade, ele acorda bem cedo e ele toca a prefeitura cedo e faz o giro, ele dorme, eu diria que ele dorme pouco, assim, tem fazendo esse comparativo entre os 3 ali. Você mantém contato com os com o ex-governador Moisés, com agora governador Jorginho Melo, você mantém contato com eles? Tem algum contato com eles? Ou agora é outro momento? Não, eu tenho, com a prefeitura acaba tomando meu tempo e eu acabo preservando, procurando não ficar no celular enquanto estou trabalhando dentro da medida possível, mas eu tenho o hábito de conversar. Eu converso mais com o ex-governador Moisés, que eu acredito que é natural. O Jorginho é muito mais piada, muito mais brincadeira, até porque a gente teve essa situação, a saída minha do gabinete dele para trabalhar com um concorrente dele, já era uma situação. Ele ficou com ciúme? Aí eu não posso falar por ele, né? Mas ele ficou sentido, então? Acho que sim, acho que sim. Canceriano sentido. Acho que sim. E aí é mais uma brincadeira, assim. Ele mudou o número do celular, ele manda uma mensagem, ele manda muita figurinha, memezinho, coisa do tipo. Até porque ele é um cara desse tempo, assim. Já o Moisés já é um cara muito mais jovem. Ele não tem como comparar o Moisés, por exemplo, com o Jean, com o Orvínio, com um Jorginho, porque o Moisés é um cara que ele estava fora dessa vida política, então ele tinha uma vida de cidadão. Ele casado, hábito, procurava uma alimentação saudável, equilibrada, procurava ter um regramento. O Jorginho é um cara que ele trabalha desde novo e nunca parou. Então sempre se elegeu seguidamente. Então o Jorginho sempre foi uma brincadeira, assim, porque cara, a alimentação dele era sempre muito ruim, porque ele não come, assim, né? Ele come sempre na estrada, assim. Eu me recordo uma vez a gente foi numa posse de diretoria em Joinville, era um baita jantar, e a gente tinha vindo direto de Brasília, chegamos em Joinville chovendo, coincidentemente, Joinville chovendo, e a gente foi jantar, aí o jantar era menu, aquela coisa legal, assim, pô, vamos comer bem hoje, finalmente, semana toda em Brasília. Brasília se come mal, assim. O Brasília tem um café que até o preço é legalzinho, mas, cara, sem gosto, assim, a comida. Então, geralmente eu almoçava e jantava nesse café, assim, quando eu não comia iFood. E aí a gente foi jantar, nesse jantar em Joinville, chegamos lá, quando acabou o discurso, o Jorginho falou, vamos embora.
Perdemos Agora jantar. que eu podia jantar. Aí ele vai e para no posto de gasolina, e aí o posto tava quase fechando, aquela comida na estufa, Nossa, assim, tava ali fazia 2 dias. Né? aquecida, assim, vou jantar isso aqui. Aí eu fui, peguei um amendoim, assim, que eu sempre vou no amendoim. Não que seja saudável nem nada, mas era o meu gosto, era o amendoim. Eu prefiro comer o amendoim ali, que é industrializado, do que aquela comida que eu não sei a procedência. Assim. Então, Maurício, comida de estrada, né? Normal. tu faria tudo de novo hoje? Com facilidade. Não... Muita gente me questiona, como é que tu deixou de trabalhar com o governador? Cara, eu já vivi essa experiência, assim. E ela te toma um tempo da tua vida, né? Tu não pode fazer isso mais de uma vez, sempre que eu acho que não é saudável, sabe? Aí tu tem que conciliar outros favores. Eu tenho filho, eu tenho família, né? E essa dedicação é exclusiva, porque não tem como eu falar pro governador, governador, não posso agora porque tô levando minha filha para fazer a matrícula dela, ou tive que passar no dentista. Governador, senador, eles não têm esse tempo. Então, eu fiquei bom tempo da minha vida sem ter final de semana, sem planejar, sem ter... Era muito por circunstâncias, assim, né? Surgiu um episódio e tal, que, por exemplo, no tempo que eu viajei que eu estive com o Jorginho, a única viagem que eu não fui, me deu um problema danado, e até os filhos dele brigaram, tu deveria ter ido e tal. Não falaram pra eu não ir, eu não fui. E aí eu fiquei feliz da vida, né? 4 diazinhos, porque é uma viagem bem rápida pra Miami, quando ele foi com o Bolsonaro. É uma circunstância. Então, eu sempre liguei pra minha família e isso, não, isso é uma fase da vida. Mas não tem como isso ser perene, porque tu não consegue ter essa dedicação exclusiva, que tu acaba abrindo mão da tua própria vida, né? E ter vida também é necessário, usufruir, curtir final de semana, que eu não tive nesse tempo, e hoje, esse ano, por exemplo... Tá conseguindo fazer? Por trabalhar próximo, não ter viagem, né? Esse fato, assim, eu passei mais de 4, 5 anos viajando todas as semanas, assim, então era muito comum isso, só que isso provoca um desgaste, até saúde, o político tem muito disso, e eu vivi esses projetos seguidos, o projeto dele foi encurtado hoje, por exemplo, eu presumo que o Moisés, apesar de estar tocando o projeto do Republicano, mas ele esteja vivendo em Laguna, imagina, né? Então é uma vida muito mais relax. Já esse tempo que eu tive com o Jorginho foi sempre essa pressão, assim, né? Então acorda de manhã, corre, e tu começa o lugar no dia e tu não sabe onde vai terminar, sabe? Era muito, vamos parar aqui. O Jorginho tinha muito isso, vamos parar aqui. Aí então na beira das 2, tu olha assim, dormir aqui. Porque às vezes tu queria tocar direto a viagem para chegar em casa de madrugada para dormir em casa, né? Tu prefere chegar 2 da manhã do que acordar verdade. às 9, ter que viajar mais um trecho, assim, né? Mas faz parte, assim. Por isso que eu sempre fiz essa conta. Eu vou viver essa fase da vida é agora. Eu tenho 37 anos, vivi tudo isso, vivi com o governador, com o senador, com o prefeito da capital, mas era uma construção pensada, assim, vou me dedicar para isso. Assim, algumas pessoas questionavam, mas não consegue ter um final de semana? Dia dos namorados, aniversário da filha. Eu passei todas essas datas longe, porque em Brasília não escolhe a data, né, por exemplo. Mas eu acho que fez parte de uma ideia, não, isso eu vou viver. E aí eu vivi, e quando eu completei, eu consegui pedir demissão, né, eu não esperei ser demitido também. Não, agora eu acho que já concluí a etapa. O Jorginho foi eleito melhor senador do Brasil, deixou as marcas dele, agora, posso tentar outro desafio. Por isso que eu consegui encarar esses desafios de impeachment, CPI, e consegui sair ileso mentalmente, né? E saiu ileso mentalmente também do nosso pod. Obrigada, viu, Mal? Por ter vindo. É fácil conversar. Obrigada mesmo por ter vindo, por ter contado um pouco da tua história pra gente, e especialmente sobre esse olhar, né, do consultor político, do consultor de comunicação, da pessoa que tá ali fazendo parte do dia a dia de uma figura que é vidraça, né, e que vai receber tantas... E Maga, até agora fazer uma fala, assim, eu sempre enxerguei em algumas pessoas a capacidade de fazer algo diferente, né? Tu sempre foi uma delas, assim, eu sempre, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Mas poucos fazem diferente, e as pessoas não têm essa percepção que às vezes o que as pessoas buscam não é o diferente. Não, quem que faz diferente? Então, quando eu vejo, por exemplo, teu pod tendo figuras como o deputado Júlio Garcia, que eu considero que seja
o maior político na atualidade de Santa Catarina, participando do teu pod e mostrando a dimensão que ele alcança, mostra que aquele achismo que eu tinha uma razão, assim, né? Porque as pessoas passam, bom, eu posso considerar e achar é fácil, eu posso achar. Eu achei isso antes e as outras pessoas agora estão reconhecendo isso, então é uma coisa legal de ver isso acontecer, assim, né? De essa busca que tu fez de fazer algo diferente, o igual todo mundo faz, né? Mas como fazer sem perder a mão, né? E eu acho que tu sempre conseguiu fazer, tu consegue definir quando tu fala, quase PL, quase, ou na Austrália já é tal partido. Essas definições, essas tiradas, eu, por exemplo, como um jornalista, se eu tivesse teu lugar, teria dificuldade, porque tu é preso às regras, né? Então, como fazer diferente? E eu acho que tu conseguiu construir isso e fazer isso de uma forma leve, porque a política, ela tá na vida das pessoas, mas ela enche o saco, é chato, é pesado, é um monte de cara falando assunto difícil, não sei. E aí, quando tu vai simplificando, e aí todo mundo vai dando atenção, eu falo assim, esse é um caminho, né? E quem sabe, se a gente tiver sorte de ter mais magas no estado, vai facilitando essa vida, essa rotina, porque esse assunto é interessante, ele é permanente, a política está na vida das pessoas, mas eu acho que falta a gente ter essa leitura de simplificar e conseguir construir de uma forma leve. Porque, quando tu fala sobre signo, né, por exemplo, isso reverberou tanto, essa coisa do signo, por exemplo, que hoje outros agentes políticos, eles repercutem sobre isso, né? A gente trouxe para a comunicação do Orvino, eu estava um almoço com ele informal, a gente estava lá, e aí ele falou da característica do signo dele e tal, não sei o que, olha assim, um cara desse, experiente pra caramba. Falando de signo. Falando assim, eu vou falar isso, mas não, aí certo, mas não combina com ele. Cara, se ele acredita, como é que não combina? Sim. Júlio Garcia falou do próprio signo aqui pra gente, não pode? E é uma surpresa para 0 pessoas o signo dele, né? É uma surpresa para zero pessoas. Para quem não viu, para quem não sabe ainda qual é o signo do Júlio Garcia, eu não posso fazer nada, tem que ir lá no pod e assistir, porque não vou eu aqui contar no ar, né? Mas ele falou pra gente no ar. Maurício, sim, tu foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa a ter esse olhar com o meu trabalho, e eu sou imensamente grata por isso. E nós construímos a nossa relação muito devagarinho. Foi mesmo, tô falando igual alguns partidos políticos aí, mas foi construção mesmo. Foi um processo muito lento e muito bacana. Muito obrigada. Mas é que é uma relação de respeito, né, Mago? Quando tu conversa com a pessoa... É que não se cria uma relação assim, do nada, de um mês para o outro, de um ano para o outro. É um processo, né? É muita coisa. Eu acho que eu sempre procurei e apostei, eu acho que relacionamento, assim, não teve um dia dessa semana, por exemplo, que eu não tive com alguém para conversar. Então, eu saio para almoçar, eu saio para jantar, eu também costumo, às vezes eu faço 2 almoços, para ter esse encaixe. Você ainda quer ser candidato, Maurício? Não, você tem vontade de ser candidato? Tem chance nenhuma disso. Tá fazendo 2, 3 almoços, eu tô achando que vai. Não, mas é que eu acho que o relacionamento é parte disso, né? Tu entender a lógica do outro, né? Tu saber como funciona. Por isso que eu não consigo adotar e seguir manuais, eu não tenho manual, assim, eu tenho muita dificuldade até de estar falando, de me expressar, porque vem muita coisa à cabeça, mas é muita coisa de feeling, né? Todas essas decisões, brigas e rompantes e posicionamentos, assim, eles não são claros, é muito fácil. Depois que aconteceu, todo mundo fala, por que não fez assim e tal? Eu muitas vezes tive essa conversa com o Moisés, porque eu questionei muitas decisões que ele teve no passado, assim. Mas é muito fácil agora fazer isso, né? Hoje é difícil, né? Tu olhar depois, né? Obrigada, viu, Mal? Eu que agradeço. Um pouquinho de Jorginho Melo, um pouquinho de Carlos Moisés da Silva e muito de Maurício Lopes, um consultor político, um consultor de comunicação que trouxe para a gente um pouquinho da sua experiência num momento importante da política de Santa Catarina, mas que ele viveu de uma forma diferente. Nós vivemos acompanhando, ele viveu nos bastidores, trabalhando e sentindo tudo isso muito de perto, que foi meu convidado de hoje. Esse episódio já está disponível no YouTube, no Spotify, e na semana que vem a gente está de volta com mais um convidado aqui no Ninguém Morre de Tédio. A produção é de Roberta Martins, a edição é de Ana Clara Vasconcelos e a apresentação é comigo, Maga Estopassoli.